nasceu o Cristo, ó Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia, e vem junto com o sol, trazendo a paz, a esperança de ter outra noite igual. Noite igual, igual não haverá. Uma noite igual, igual não haverá. Uma noite igual, igual não haverá. A gente não é muita agora. Se vocês quiserem cantar com a gente, essa aqui é um hino nosso, né? Fiquem à vontade. Seja como uma raiz, firme um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pai, faça uma canção, abra o coração, que Ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, pois Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo, sei lá, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais sente ser. Ter alguém, pinte o sol, que pinte o sol, que acorde as manhãs, todas as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. E amar como ele amou.
Mais um, mais um. Amigo e companheiro, através desta canção, venho trazer-te a paz de Jesus, nosso irmão, a sua mensagem de amor e humildade nos mostra que o melhor caminho é a caridade. Caridade, 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 todo mundo, caridade. Seus exemplos de bondade no mundo não há igual. Venceu a dor e a amargura, pisou espinhos e pedras duras e venceu o mal. Se queres a paz contigo, uma coisa vou te ensinar. Deixa o pranto e vem comigo a Jesus Cristo amar. Caridade, 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 caridade. Bom dia a todos e a todas, queridos irmãos e irmãs que estão aqui na nossa comunidade espírita em Jesus, Paz em Jesus, que estão em seus lares. Por que que nós começamos esse trabalho aqui pela manhã, no domingo, tempo de convite? A saudade, né? A vontade de estar junto com vocês, a vontade de estar junto com todos que estão em casa nesse momento. Então recebam todos um abraço muito carinhoso, que Jesus abençoe a cada um de nós. E agora, vamos agradecer ao nosso Jesus por termos essa casa maravilhosa. Vamos relaxar o nosso corpo, vamos fechar os nossos olhos. Quem estiver em casa nos acompanhando, também faça esse exercício. Esqueça o barulho, esqueça as obrigações, esqueça a ansiedade, o medo. Deixe o seu coração solto e leve para conversar com o nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre que tem nos apoiado, nos amparado e nos aguardado, porque Ele está dentro de nós, basta que nós o percebamos. Senhor Jesus, nesse momento,
queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui. Queremos te agradecer pelo seu infinito amor. Queremos te dizer, Senhor, que estamos confiantes em Ti. Sabemos que o Senhor é o governador do nosso planeta, que o ama mais do que nós possamos imaginar, porque nós ainda não sabemos o que é o Teu amor, que é tão grande e infinito. Senhor, então que o Teu amor infinito alcance o coração das pessoas que sofrem, das pessoas que estão acamadas, das pessoas que estão angustiadas. Que o Teu coração de amor possa envolver a cada um de nós, possa fazer os nossos olhos brilharem de esperança, porque confiamos em Ti, Senhor. E hoje, Mestre, ao falar sobre vós, queremos que o nosso coração, o coração de todos que nos ouvem, se abra em amor, em paz e esperança. Por isso, Senhor, nós faremos agora juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos nos unir a vós em amor e dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos da prática do mal. Senhor Jesus, mestre de amor e de bondade, ilumine o nosso irmão que fará a palestra e que a tua luz nos alcance a todos. Que assim seja. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Bom dia a todos. Que bom, né? Estamos de volta. Queremos agradecer a presença da Alegria Cristã, que abrilhantou muito para nós o nosso início de trabalho, ao Serjão, principalmente a nossa violeira, Alessandra, que está de volta firme conosco, todo domingo de manhã. Assinado já o contrato. Muito bem. Queremos agradecer também a participação e a presença de longe dos nossos amigos que estão nos acompanhando através do YouTube, das redes sociais. Nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Item 2. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, para começar nossa reunião de domingo, nossa primeira reunião pública, temos a alegria de receber nosso irmão Luiz Fernando, arquiteto, palestrante da doutrina espírita, por toda a nossa cidade e região, né, Luiz Fernando? Então, por favor, assuma seu lugar. Bem-vindo.
Bom dia a todos, bom dia nossos amigos internautas, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, é uma grande alegria estar aqui novamente com vocês, hoje inaugurando a nossa sala virtual junto com os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. E viemos falar de um tema bastante interessante e muito importante no nosso processo evolutivo. O tema se intitula O Trabalho Edificante. E para que nós pudéssemos então fazer um link sobre o tema que nós vamos abordar e o Evangelho de Jesus, nós vamos buscar no Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 5, que ela é longa, mas que eu vou resumir para que a gente possa fazer esse link. Conta João que em determinado momento Jesus em Jerusalém foi em um determinado lugar que havia um poço. E segundo a lenda, nesse poço, eventualmente, descia um anjo e tocava a água. E a água se movimentava, e aquele doente que estivesse próximo e caísse na água se tornaria curado. E isso se espalhou e, normalmente, nesse lugar ficava cheio de coxos, atrofiados, cegos, à espera de que a água se mexesse e eles pudessem cair na água. Nessa oportunidade, Jesus foi a esse lugar e, adentrando, se encontra com um tetraplégico. E Jesus vira para esse indivíduo e pergunta: queres se curar? E o indivíduo afirma: sim, eu quero me curar, mas não movimento, estou aqui há 38 anos e não tenho ninguém para me jogar na água quando o anjo a tocá-la. Por isso, sempre que a água é tocada, alguém vai na minha frente e eu não consigo me curar. E aí Jesus volta a perguntá-lo: queres se curar? E ele responde: sim. E Jesus então vira para ele e fala: tome o teu catre e siga. Na mesma hora, o indivíduo se curou e se levantou. Mas naquele momento houve um tumulto e ele se dispersou de Jesus. E eles se foram. E o homem, muito feliz, foi até a sinagoga e encontrou com alguns doutores da lei. E esses doutores da lei o interrogaram: mas vós não era um tetraplégico? Era, mas alguém me curou. Quem te curou? Não sei quem me curou, mas estou curado. E era visível que ele estava curado. E nesse momento Jesus adentra a sinagoga e ele então vai até Jesus e pergunta: quem sois vós? E Jesus fala: sou Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim: vais, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. E sai da sinagoga. O homem volta então aos doutores da lei e fala: olha, quem me curou foi Jesus. E a fama de Jesus já era grande, e eles ficam encolerados, porque era um sábado. E num sábado, segundo a lei mosaica, era proibido fazer qualquer coisa, inclusive curar. E esses homens que estão encolerados saem à procura de Jesus até que o encontram em determinado momento, em algum lugar, e de uma forma bastante ferrenha vão de encontro a Jesus e o questionam: mas você sabe da lei mosaica, não se pode fazer absolutamente nada no sábado, quanto mais curar. E aí Jesus responde com o versículo 17 desse capítulo, falando o seguinte: ele, porém, lhes respondeu: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então aqui, Jesus nos fala da importância do trabalho. Jesus nos dá de forma clara que nós precisamos trabalhar. E aí quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: só devemos entender o trabalho como ocupações materiais? O que os espíritos respondem?
Não só o corpo trabalha, mas o espírito também. Aí a gente pensa, que interessante, o espírito também trabalha? Qual é o trabalho que o espírito desenvolve? Qual é o trabalho que o espírito realiza? E aí a gente tem que entender que o trabalho que o espírito realiza é a grande razão pela qual nós encarnamos. É o trabalho que nós realizamos em nós mesmos. É o trabalho da transformação moral. É o trabalho da nossa qualificação moral que faz efetivamente nós nos desenvolvermos e evoluirmos. E é muito interessante, né? Porque esse trabalho, ele tanto é realizado quanto aos nossos resgates kármicos, porque resgatar os nossos erros passados dá um trabalho danado, não é difícil da gente entender isso, como também dá um trabalho muito grande a gente desenvolver a nossa evolução. Da mesma forma. E aí fica uma pergunta muito importante para que a gente possa fazer para a gente mesmo, né? Qual é o propósito da nossa vida? Se o grande trabalho que nós temos que realizar é o trabalho que é feito em nós, então qual é o grande trabalho qual é o grande propósito que a gente tem na nossa vida? Qual é o propósito da sua vida? E aí, quando a gente vai responder essa pergunta, normalmente a gente erra. Porque a gente responde o seguinte: não, o propósito da minha vida é cuidar da minha família, é cuidar dos meus filhos, da minha esposa, é cuidar do meu trabalho para poder dar o sustento em casa, é eu me dispor e trabalhar na minha casa espírita, eu ser um bom médium. Esse é o propósito da minha vida. Essa resposta é uma resposta nobre, mas não é uma resposta correta, porque ela é desprovida de razão. O propósito da nossa vida somos nós. Nós reencarnamos única e exclusivamente por causa de nós. Não há uma outra razão para nós reencarnarmos. Porque a gente pensa, não, eu vou reencarnar porque eu vou ter uma esposa, um filho, e eu vou fazer um negócio, eu vou ter uma profissão, e eu vou fazer muita coisa com essa profissão, eu vou reencarnar porque eu vou ser um grande médium. Isso faz parte do contexto do trabalho essencial, que é o trabalho em nós. Quantos e quantos médiuns reencarnam com o propósito de desenvolver a sua mediunidade de uma forma caridosa e se desvirtuam no trabalho? Quantos que se tornam profissionais, médicos, advogados e outras profissões mais, com o propósito de realizarem trabalhos caridosos e se dispersam no trabalho? Quantos desenvolvem o propósito da familiar, de ter os filhos no seu seio familiar e ter a capacidade de construir um processo familiar forte e se desvirtuam nesse trabalho? Então o grande trabalho é aquele que nós estamos fazendo em nós. E aí a gente pensa assim, nossa, mas então fazer esse trabalho em mim é um trabalho egoísta. Isso é um trabalho egoísta porque eu tenho que pensar em mim. Quando a gente pensa que a gente precisa ser útil, porque o grande trabalho é nos qualificarmos moralmente para sermos útil ao outro, à humanidade, né? Nós vamos percebendo que o mais a fazer é nos evangelizar segundo os ensinamentos de Jesus. E aí é que é o trabalho. Porque nos evangelizar dá um trabalho danado. Você quer ver? Tenta parar de mentir, tenta parar de ofender, tenta parar de agredir, tenta parar de fazer essas coisas, dá um trabalho que não é brincadeira. Como a gente luta com isso, né? E aí a gente vai percebendo que realmente o grande trabalho é nos evangelizar, porque uma alma evangelizada, ela faz o bem desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme, o dia todo. E se brincar, ela faz o bem também dormindo, porque ela vai fazer os desdobramentos astrais dela e vai fazer caridade no plano astral. Trabalho. E aí nós vamos percebendo que quando Jesus fala, o meu Pai trabalha até hoje e eu também, ou seja,
Deus, que é o Criador maior, Cristo, que é um co-criador já num patamar evolutivo fantástico, trabalham. Por que nós não temos que trabalhar? Por que nós não temos que ter essa consciência? E aí nós vamos percebendo que quando a gente assume essa consciência, nada resiste ao trabalho. Porque se eu trabalho em mim e eu desenvolvo a evangelização dentro de mim, nada me detém. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de pandemia, eu não tenho medo de desemprego, eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque eu vou me fortalecendo dentro dos conceitos que a evangelização de Jesus nos traz. Traz para nós na vida, no tempo. E aí nós vamos desenvolvendo então essa capacidade. Só que esse trabalho ninguém pode fazer por nós. Ele é único, ele é intransferível, ele é individual. Então o que nós precisamos é cada vez mais utilizar essa bendita ferramenta que é a nossa doutrina espírita e desenvolver a nossa fé raciocinada. Porque quando nós passamos a ter consciência dessa condição, nós trazemos para nós a nossa responsabilidade de atuar na nossa vida. Porque quando nós atuamos na nossa vida, nós estamos nos melhorando. E quando eu me melhoro, eu melhoro o mundo. Eu só posso melhorar o mundo a partir do momento em que eu me melhoro. E é interessante como a gente sempre olha para o outro. A gente quer melhorar o outro, a gente quer transformar o outro. Mas a gente esquece que o núcleo dessa melhora está exatamente na gente. E aí, meus queridos irmãos, tem um aspecto muito interessante dessa questão do trabalho que a gente precisa fazer uma reflexão. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, tem uma passagem que fala o seguinte: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E aí, essa passagem do Evangelho nos reporta a outra de Jesus muito interessante, que é a morte de Lázaro. Lázaro morreu. Na realidade, a gente sabe que ele não morreu. Ele tinha uma patologia chamada catalepsia, em que o indivíduo tinha todos os seus sinais vitais reduzidos ao mínimo. Então, a sua respiração era quase que mínima, seu batimento cardíaco, sua pressão, o corpo esfriava, dava a impressão de morte. Naquela época, então, eles tinham certeza que o indivíduo tinha morrido. E o que aconteceu? Ele foi sepultado, né? Desenvolveram todo um processo de sepultamento, e naquela época eles sepultavam como? Colocavam o indivíduo dentro de uma caverna e rolavam uma pedra imensa na boca da caverna. E ele estava enterrado. Essa era a forma de enterrar. E Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro, eram muito amigos de Jesus, né? A família de Jesus era muito ligada à família de Lázaro, Marta e Maria. Jesus chega quase 4 dias depois do enterro de Lázaro. E elas muito chorosas, né? Mestre, Lázaro morreu e tal. Jesus falou, me leve até lá. E eles foram, os discípulos juntos e tudo mais. E chegaram lá, e Jesus vira para os discípulos, para aqueles indivíduos que estavam junto com ele, e fala assim, movam a pedra. Aí os discípulos olharam para Jesus, e com muito esforço, porque a pedra era muito grande, com muito esforço eles conseguiram tirar a pedra da boca da caverna. Jesus chega à porta da caverna, não entra na caverna, e fala para Lázaro, Lázaro, acorda-te e venha para cá. E na mesma hora, Lázaro, lógico, com um choque, né, do magnetismo de Jesus, despertou, porque ele não havia desencarnado. Desencarnar quer dizer romper o nosso fio de prata, nosso cordão de prata. Depois que era rompido, nada o reconecta. E Jesus não ia derrogar uma lei cósmica, por isso que Jesus não ressuscitou Lázaro. Ele deu um choque magnético em Lázaro. E Lázaro imediatamente desperta, volta e sai. E por que Jesus não entrou na caverna? Porque Jesus estava do lado da luz e a caverna está escura. Então essa lição já nos mostra que quando nós queremos caminhar para a luz, nós é que temos que ir à luz. E não é a luz que vem atrás de nós. E isso dá trabalho.
Nós temos que levantar da morte metafísica, né? Nesse simbolismo da morte de Lázaro, e caminhar para a luz que simbolizava Jesus. E todo mundo ficou muito feliz, Lázaro saiu, né? E foi aquela festa, que bom, o mestre ressuscitou Lázaro, foram para a casa do Lázaro e foram fazer um jantar festivo. E todo mundo lá, todo mundo feliz e tudo mais, e Jesus observando, tinha um bochicho lá que as pessoas não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. De repente, os discípulos chegam a Jesus, Simão Pedro vira para Jesus e fala o seguinte: mestre, nós temos uma pergunta a fazer. Podemos fazê-la? Claro, pode fazer. O Senhor fez o trabalho de ressuscitar Lázaro. Por que o Senhor não realizou o trabalho de tirar aquela pedra imensa e pesada da frente da caverna? Porque quem dá conta de ressuscitar, dá conta de tirar uma pedra. E Jesus vira para Lázaro e seus discípulos e fala o seguinte: porque ressuscitar Lázaro é um trabalho que somente eu ainda que dou conta. Retirar a pedra é um trabalho que vocês já dão conta de fazer. Observe. E aí, a hora que a gente vê essa passagem de Jesus, a gente pensa assim: qual é o trabalho que eu estou tendo hoje na minha vida, na minha rotina, com a minha família, com o meu trabalho, com a minha religião, com a minha pandemia planetária, que eu posso resolver? Que não depende pura e simplesmente da espiritualidade, que está nas minhas mãos. Qual é esse trabalho? Qual é essa pedra que aparentemente é imensa, pesadíssima, mas que eu tenho forças de remover? Precisamos refletir sobre isso, porque muitas e muitas vezes a gente pensa: é grande demais, é pesado demais, eu não dou conta, e damos. E só vamos nos desenvolver se exercitarmos esse potencial que existe em nós. Há uma outra passagem do Evangelho também que é muito interessante, que é a passagem da mulher hemorrágica, que relata uma mulher que ela sangrava 12 anos, há 12 anos, tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, anêmica. Então, naquela época de Jesus, o ser feminino, a mulher, era considerado de segunda classe. Pobre era considerado de segunda classe. Doente era considerado de segunda classe. Essa mulher era as três coisas. Ela era uma mulher, numa sociedade machista. Ela era doente há 12 anos. E ela era pobre. Então ela não existia para a sociedade. Jesus chega até aquele lugar e Jairo, que era o chefe da sinagoga, vai até Jesus, pedindo que vá à sua casa curar sua filha, que ela já estava praticamente morta. E no meio desse caminho, essa mulher, no meio de uma multidão, tomada de muita força, de muito propósito, chega por trás de Jesus e toca as vestes de Jesus e se cura. Observem a obstinação dessa mulher em realizar um trabalho nela própria, porque ela queria se curar. Mas é muito mais do que uma cura física, é uma cura metafísica, é uma cura dela por ela mesma. E ela correu atrás, ela enfrentou todos esses desafios, porque se ela fosse descoberta, mulher, pobre e doente, ela ia ser apedrejada até a morte. Mas ela não se deparou com a pedra imensa na frente da caverna, ela foi, enfrentou e venceu. E aí ela nos deixa uma pergunta para nós aqui, 2020, 2000 anos depois. Qual a nossa obstinação na nossa evangelização? Qual é o patamar? Porque ser obstinado é ser muito mais do que teimoso. Muito mais. Porque quando nós somos obstinados, nós pensamos naquilo o tempo todo, nós nos observamos o tempo todo, nós planejamos o tempo todo. Essa mulher hemorrágica, ela planejou. Ela pensou: eu, fraca, doente, mulher, no meio de tantos homens, de uma multidão dessa, eu tenho que criar alguma coisa para que eu possa realmente realizar o trabalho que eu preciso em mim. Qual é o planejamento que nós estamos adotando de forma rotineira
para a nossa evangelização? O que você está fazendo com a sua vida todos os dias, no sentido de você efetivamente falar assim, eu preciso me melhorar? E aí vem uma outra pergunta, uma perguntinha chata. Qual é a nossa capacidade de persistência nessa busca? Porque nós desistimos fácil demais. Uma dor de cabeça, né? Uma coisa ruim no pé, uma contrariedade com a esposa, com o filho, as notícias que a gente vê na televisão, nos jornais, na internet, tudo é motivo para a gente desanimar. É interessante isso, né? Porque a gente para olhar e pensa assim, nossa, mas por que está acontecendo isso no planeta? Por que está tendo tanta dificuldade? Por que o mundo está passando por tantas transformações? Ora, a gente quando conhece esse entendimento dessa doutrina racional do Espiritismo, a gente percebe que essa pandemia, ela é uma bênção. Como? Ela é uma bênção. Ela veio para matar, não veio não. Ela veio para pressionar. Por quê? Desencarnar todos nós vamos. Então eu posso desencarnar pelo Covid, como posso desencarnar pelos outros todos. Ah, mas é um vírus lixeiro, está levando só gente ruim. Não está não. Isso é um raciocínio raso. O processo do desencarne é algo absolutamente natural no nosso processo evolutivo. Então o que o vírus está fazendo? Nos pressionando. Por quê? Porque a gente esquece que nós estamos numa vida transitória. E a gente vai vivendo, vai no automático. Vivendo os prazeres da vida, esquecendo o trabalho real que nós temos que fazer em nós. E vamos vivendo. Aí chega uma pandemia dessa, chega um vírus desse e nos desperta, nos pressionando. Você pode morrer a qualquer hora. Se você não colocar a sua máscarazinha, se não levar a mão no gel, você pode pegar. Aí você já fica esperto. Ah, mas se eu pegar eu vou morrer? Não, tem muita gente que está pegando e não está morrendo. Mas a gente fica pressionado, isso pode acontecer. Ah, uma pessoa que eu amo, que eu gosto, alguém da minha família pode pegar e morrer? Pode, que eu estou pressionado. Pressionado para quê? Para despertar, porque o tempo está passando e eu não estou realizando o trabalho que eu preciso realizar em mim. Transição planetária é exatamente isso. Mundo de regeneração no qual nós já entramos é exatamente isso. Porque é um mundo que ele começa com o mal preponderando sobre o bem, que é o que a gente vê hoje, e ele vai se transformando até que o bem prepondera sobre o mal e o mal para de existir. Estamos vivendo isso. E só vamos poder nos qualificar como trigo e não como joio nessa separação se nós desenvolvermos o nosso trabalho em nós. Que trabalho? De nos evangelizar segundo os ensinamentos de Jesus. Então a gente vai percebendo que na realidade são oportunidades maravilhosas que nós estamos tendo. Por quê? Porque é interessante, né? Quando a gente está mais pressionado, a gente dá um jeitinho. Não é assim? Porque quando está tudo bem, nem rezar a gente reza. Nem lembrar de Deus, de Jesus, a gente faz. O máximo que a gente faz é entrar no automático e ir no centro tomar um passe e olha lá. Então nós precisamos despertar, meus queridos irmãos. Nós precisamos entender que não será algo de fora que virá para a nossa vida e que fará esse trabalho por nós. Nós temos que observar todo o contexto no qual nós estamos inseridos para nos observar como que nós estamos reagindo a essas condições. E o interessante é que não faltam elementos, seja eles quais forem, para nos provocar no sentido de escolher qual caminho que nós vamos escolher. O caminho da violência, da reação, da agressividade, de me armar. Vou me armar porque aí eu me sinto seguro. Vou agredir. Ou o caminho da indiferença, da desesperança, ou o caminho do entendimento lógico do que nós estamos passando. Esse é um momento ímpar.
É um momento maravilhoso para a gente refletir de que forma que nós estamos trabalhando isso dentro de nós e de que forma nós possamos avançar. Porque todos nós temos esse potencial dentro de nós. O que nós temos é preguiça. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Espiritismo nos fala das 3 propriedades do Espírito. Se é propriedade do Espírito, todo mundo tem. Quais são? Inteligência, vontade e pensamento. Inteligência, vontade e pensamento. Todos nós temos. Ou seja, são ferramentas fantásticas, maravilhosas para que nós possamos desenvolver o trabalho que precisamos realizar em nós. Que padrão de pensamento que a gente cultua ao longo do dia todo? Que padrão de pensamento que a gente cultua naquele vício daquelas notícias, sanguinárias, destrutivas, bélicas, que a gente vê todos os dias no jornal. Dos governantes falando coisas absurdas num momento tão delicado como esse. E às vezes a gente está aprovando, às vezes a gente está batendo palma. E é muito interessante, não é como que a gente vê esse jogo da dicotomia, do que não, nós precisamos trabalhar, não, mas nós precisamos preservar a vida, nós precisamos das duas coisas. E parece que uma é exclusiva à outra, uma exclui da outra. Não! Nós temos que preservar a nossa vida, que é o maior dom que nós temos, porque eu não evoluo desencarnado, mas eu preciso de condições para continuar vivendo. E é exatamente esse o caminho do meio. Pode morrer, não tem problema morrer não. Não, pode ficar tudo fechado, não precisa disso não. E por que a gente cria essas tendências para um lado ou para o outro? Por causa da nossa inferioridade moral. Não conseguimos entender que essa situação é exatamente para nos provocar a achar o quê? Um caminho do meio. A desenvolver dentro de nós a nossa misericórdia com aqueles que estão passando por um momento que nós não estamos. De saber dividir, às vezes, as facilidades que nós temos. Porque é equivocado, a gente já escuta, estamos todos no mesmo barco. Não estamos não. Estamos todos na mesma tempestade. Cada um está num tipo de barco. Agora, se eu estou num barco bom, num navio tranquilo, que tem força, que tem alimento, por que eu não vou ajudar aquele que está segurando um pedaço de pau? Percebe? Não, a tempestade é a mesma para todo mundo. Não. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer em nós. Esse é o trabalho. E aí, quando a gente vai refletindo sobre esses aspectos da vida cotidiana de hoje, nós precisamos entender que ou nós realizamos esse processo em nós, ou gradativamente, cada vez mais, a nossa vibração íntima vai ficando longe da vibração evolutiva do planeta. E como ele já está regenerando, eu não vou conseguir reencarnar em função da minha vibração. Não! O vírus é um vírus lixeiro, está levando só gente ruim. Mentira! Vai levar gente boa também. Por que vai levar gente boa também? Porque esse pessoal precisa reencarnar. E a lei do progresso determina o seguinte: o mais inteligente ajuda o que não tem conhecimento, o mais forte ajuda o mais fraco. É assim. E nós temos na nossa doutrina, um exemplo claro disso. Há 100 anos atrás nós tivemos outra pandemia, a gripe espanhola. Veio do mesmo jeito, aliás, ela assolou muito mais, porque ela matou no mínimo 17 milhões de pessoas. Essa não vai matar isso tanto, gente. A gente percebe que vai ser muito mais pressão do que morte. Há 100 anos atrás foi muito pior. E quem que a gripe espanhola matou? Eurípides Barçanufo, Anália Franco, ícones do Espiritismo, que morreram fazendo caridade, porque estava ajudando quem estava com a gripe. Então
nós precisamos, desmistificar esse processo, porque a morte em si é um fenômeno natural do nosso processo evolutivo. O que nós precisamos é pensar: qual é o trabalho que eu estou realizando em mim aqui e agora? É essa reflexão que nós precisamos levar para fora e praticar. Mas praticar com a obstinação da mulher hemorrágica, entendendo que eu dou conta de remover a pedra da boca da caverna e que se eu quero a luz, eu que tenho que encontrá-la, eu que tenho que sair das escuridões na qual eu estou hoje. Essa reflexão, meus queridos irmãos, ela é provocativa, porque ela não nos deixa dúvida que está nas nossas mãos essa transformação. Nós não temos outro caminho. Não temos outro caminho. Então, é desenvolver o quê? A nossa fé raciocinada, é desenvolver a nossa misericórdia, é desenvolver a nossa caridade, é desenvolver a nossa condição de gentileza e assim por diante, porque é assim que nós amamos. Essa transformação se faz através da lei maior que Jesus nos ensinou. Qual? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como que eu faço para amar? Eu sei amar? Eu não sei se eu sei amar. Como é que a gente ama? Praticando virtudes. Porque quando eu sou gentil, quando eu sou atencioso, quando eu sou bondoso, quando eu sou caridoso, quando eu sou atencioso, quando eu sou paciencioso, quando eu aplico as minhas virtudes, eu estou amando. É assim. Se eu chego em casa e eu tenho aquela mulher complicada, aquele filho complicado, o esposo mais difícil ainda, se eu estou desenvolvendo a minha paciência, a minha resignação, a minha força, a minha tolerância, eu estou amando. Como que você está desenvolvendo as suas virtudes? Como que você está praticando as suas virtudes no dia a dia? Porque se você estiver praticando as suas virtudes no dia a dia, você está amando. Você está amando? É essa pergunta que nós precisamos fazer. Porque se eu estou amando, eu estou realizando o trabalho que eu preciso realizar em mim. E para finalizar, meus queridos irmãos, eu queria fazer com vocês uma reflexão muito rápida, porque muitas vezes a gente analisa a passagem de Jesus de uma forma muito rasa, principalmente a figura dos discípulos. E aí a gente olha, por exemplo, para a história de Jesus, para o Evangelho de Jesus, e a gente pensa assim: era fácil para esses caras, era tudo espírito de luz, era tudo espírito iluminado, acompanhava Jesus, imagina, claro que eles eram espíritos de luz. Não eram, não. Não eram, não. Vocês querem ver? Vamos pegar um exemplo só. Paulo de Tarso. Se a gente pegar o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier de Emmanuel, e ler, nós vamos ver que Paulo, que foi Saulo, não nasceu gigante. Muito pelo contrário, ele cometeu atrocidades imensas no começo da vida dele. Mas a hora que a ficha dele caiu e ele percebeu que ele tinha que fazer um trabalho em si próprio, e a hora que ele encontra com Jesus na porta de Damasco, e Jesus fala assim: que queres que eu faça? Ele entendeu que o que ele tinha que fazer é nele. Passa 3 anos no deserto fazendo reflexões sobre esse aspecto e começa a trabalhar em si mesmo durante 30 anos. E a gente quer realizar esse trabalho em nós de hoje para amanhã. A gente quer realizar o trabalho em nós sem sacrifício. Não existe vida realmente iluminada sem sacrifício. O que é sacrifício? É o sacro ofício, ou seja, o trabalho sagrado. Que trabalho sagrado é esse? É aquele que eu realizo em mim. Então Paulo e os discípulos de Jesus se agigantaram, se iluminaram no trabalho, na dificuldade. Pedro realmente só entendeu a missão que ele tinha depois que Jesus desencarnou. Aí que a ficha dele caiu. E é dessa forma, meus queridos irmãos, que nós temos que nos observar, nos colocar nessa condição de que qual é o patamar de aprendizado, de transformação que nós temos que aplicar na nossa vida hoje.
Pega todos os problemas que você tem, as dificuldades, as limitações que você tem, de ordem familiar, profissional, financeira, religiosa, seja o que for. Coloca tudo nesse balaio e fala: o que eu preciso trabalhar em mim para lidar e vencer todas essas adversidades? Porque quando eu quero, eu lido, trabalho e venço as minhas adversidades. Está nas minhas mãos. Não nos falta proteção espiritual, não nos falta orientação, não nos falta a capacidade de entender. Ora, nós enquanto espíritos, nós temos então o quê? A inteligência, a vontade e o pensamento a nosso favor. Que possamos utilizar isso então de uma forma absolutamente objetiva, correta, pragmática, para que nós possamos cada vez mais desenvolver essa aptidão. Está na nossa mão, está na nossa capacidade. Então que nós possamos refletir sobre essa situação e realmente colocar as mãos na massa, que a gente possa levantar as mangas e colocar encaminhada, colocar rumo cada vez mais a esse ensinamento de Jesus. Que Deus, o Pai, que cria tudo, trabalha o tempo todo. Que Jesus, co-criador, também trabalha. E que nós, assim como eles, temos esse caminho a realizar. Reflitamos. Que Deus os abençoe. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Nós que agradecemos, Luiz Fernando, apesar de ter tirado a luz, ou melhor, jogado luz nas nossas pedras, agora nós estamos enxergando nossas pedras, vamos ter o trabalho de removê-las. Queremos agradecer imensamente a presença sua, a presença daqueles que puderam comparecer e a participação do público pela internet. Muitos estão, inclusive, dando retorno, fazendo comentários, agradecendo, alguns fazendo críticas construtivas que nós vamos tentar resolver para os próximos encontros. Mas agora, para nós encerrarmos, vamos fazer nossa prece final. Fechemos nossos olhos. Agradecidos, Jesus, estamos por nos oferecer esta manhã de sol, de paz, de reflexões sobre a vida, sobre as possibilidades que temos, Senhor, de crescer, de caminhar. Abençoa o esforço de cada um em aqui estar ou em participar através das redes sociais, que cada um possa receber essas energias que nos envolvem, essas energias que os bons espíritos sempre nos oferecem no momento do passe, no momento de reflexão, no momento de encontro fraterno como este que ocorre normalmente nas segundas, nas quartas, e que hoje somos obrigados a realizar no domingo pela manhã. Graças ao vírus, que nos faz mexer, nos faz sair do nosso ponto de conforto, da nossa zona de conforto, melhor dizendo. Aqui estamos, Senhor. E pedimos aos amigos espirituais que, como rotineiramente realizam durante o passe, utilizem das energias dos nossos amigos, dos nossos médiuns passistas e apliquem-as em cada um que aqui se encontra, em cada um que assiste essa transmissão, de forma a se sentir aliviado, a se sentir abraçado e envolvido pelo amor de nosso amigo Jesus. Que assim seja.